A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do EBD em Foco. Eu me chamo Vitor e hoje eu vou te trazer um vídeo de dicas, Dicas a respeito da nossa lição de número 8, revista do CPAD, segundo trimestre de 2021, que trata o tema, o ministério de evangelista. Então é isso que está sendo abordado nessa lição, que os professores aí vão trabalhar no domingo, próximo domingo, e eu quero aqui te trazer algumas sugestões, alguns caminhos aí, te inspirar em modos que você pode trabalhar na sua aula nesse próximo domingo. Então, quero te trazer justamente dicas, tá? Esse não é o vídeo aqui com um comentário completo da lição, tópico por tópico. Aqui no canal do EBD em Foco tem um vídeo a respeito disso, onde a gente comenta tópico por tópico, especifica bastante o que o comentarista está transmitindo da lição, Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para esse vídeo, mas aqui a nossa proposta é diferente. As dicas são caminhos, às vezes, que o comentarista não chegou, não desenvolveu, mas a gente apresenta aqui, traz sugestões, porque vai incrementar a sua aula, vai te ajudar aí a aprofundar alguma coisa, Ou trabalhar numa perspectiva um pouquinho diferente, para não chegar só naqueles comentários de tópicos por tópicos. Às vezes você quer abordar uma questão nova ali para os alunos. Então, esse vídeo de dicas tem esse intuito, tá certo? Já vou pedir para você deixar seu curtir aqui nesse vídeo, compartilhar com mais professores, mais pessoas envolvidas na escola dominical, E deixar seu comentário. Se você gostar desse vídeo, comente aqui pra gente, sua avaliação é importante. E se você tiver alguma outra dica, alguma sugestão, também comente, porque as pessoas vêm, leem, e aí você pode estar ajudando aí também mais pessoas, tá certo? Então, vamos aí dar seguimento às nossas dicas do vídeo de hoje para a lição de número 8. Dica de número 1. Primeira dica que eu te trago é, fazendo uma pergunta aqui, que nós vamos responder, talvez você pode fazer na sua aula, e perguntar para os alunos, qual a mensagem de um evangelista? O evangelista, esse dom que você está apresentando aí na sua aula, que a nossa revista trabalha, falando sobre esse dom do ministério evangelístico, como ministério do evangelista. Esse dom que essa pessoa recebe. A sua mensagem. O evangelista, que mensagem ele transmite? Que mensagem ele testemunha, testifica para as pessoas? É importante deixar claro isso na sua aula. O foco central aí e a preocupação que o evangelista carrega em suas palavras. E a gente sabe disso e avalia isso biblicamente. A Escritura, ela demonstra pra gente, quando trata do tema do evangelista, ou nós vemos atuações de evangelistas, nós vemos eles sempre trazendo uma mensagem, tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui nessa dica, o nosso próprio texto áureo aí da lição, onde trata Filipe, evangelizando, a gente pode dizer, o etíope, e a lição vai trabalhar aí o Filipe como o primeiro evangelista, O etíope está lendo um texto de Isaías, mas não está entendendo aquele texto, Está lendo, mas não está entendendo. E ele até pergunta, como que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Olha o trabalho do evangelista. O evangelista, ele explica, Filipe explica para o etíope um texto de Isaías, mostrando que aquele texto de Isaías testifica a respeito de quem? Diz respeito a quem? Jesus Cristo. O foco do evangelista é sempre apresentar Jesus, seja no Antigo, no Novo Testamento, o texto, o contexto, tudo que o evangelista está trabalhando, Ele recebe esse carisma, essa capacidade de, a tudo que ele olha, em quem ele tem contato, com quem ele conversa, ele consegue chegar em Jesus e apresentar Jesus ao passo, que as pessoas têm clareza e percebem e veem Jesus em suas palavras. Então, o evangelista sempre está anunciando na Escritura a boa notícia do Evangelho salvífico. A boa notícia de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, e porque ele ressuscitou, tudo se faz novo. Então, o evangelista é o arauto da boa notícia. Então, o evangelista é essa pessoa que transmite e foca, tem uma mensagem cristocêntrica, a gente diria assim, Apresenta Jesus Cristo e demonstra Jesus Cristo no contexto daqueles que o escutam. Isso é importante a gente se atentar e lembrar. E talvez seja interessante você enfatizar na sua aula, tá certo? Evangelizar implica apresentar uma boa notícia, que é a boa notícia da salvação, a boa notícia da pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, esse é o contato aí que a gente vê em Filipe e vê nos testemunhos de evangelização da Escritura. É isso que eles estão apresentando. Se nós olharmos ali Pedro, no livro de Atos, Atos ali 2, quando Pedro ele é tomado pelo Espírito e 3.000 almas se convertem, repare que Pedro ele vai fazer uma referência
né, a Cristo Jesus, que ele diz, vocês crucificaram. Leia lá Atos capítulo 2 inteiro, o discurso de Pedro, e Pedro fala a respeito de Cristo, né, e convida as pessoas a se arrependerem e seguirem a Cristo. Veja, novamente, uma mensagem cristocêntrica, né, uma mensagem que testifica a respeito de Jesus Cristo. Então, se os evangelistas contemporâneos tratam de diversos assuntos, né, tem várias questões nas suas palavras, na sua boca, que diz respeito de tudo, menos de Cristo, sem o foco em Cristo, algo está errado. Porque a capacitação, o carisma do ministério evangelístico traz às pessoas que participam desse ministério aí uma atenção, uma preocupação de mostrar Jesus, de falar de Jesus, de anunciar Jesus Cristo. Tá? Então essa é a mensagem que o evangelista ele transmite. Essa é a primeira dica que eu trago para você, tá certo? Vamos à dica de número 2? Vamos continuar aqui. Dica de número 2 é uma sugestão que eu faço para você, um texto bíblico que talvez você pode utilizar na sua aula, que é o texto de Efésios 1:13. Eu sei que na lição tem vários textos, tem várias referências que são trabalhadas, inclusive o texto áureo, né? São 2 textos que estão aí no texto áureo dessa lição, mas eu faço referência a esse texto de Efésios 1:13 que eu acho interessante, talvez você possa desenvolvê-lo, né, para trabalhar aí a questão do ministério de evangelista. Lembrando que eu não estou aqui comentando tópico por tópico, eu estou aqui trazendo dicas, pressupondo que você já leu a lição, né, já sabe o caminho que o comentarista quer trazer, né? Você já até escutou aí nosso vídeo de comentário da revista, e aqui você está pegando insights, algumas ideias, algumas sugestões que podem incrementar a sua aula, ok? Então vamos lá. A sugestão é esse texto de Efésios 1:13 que diz: em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo dele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então, esse texto aqui, ele apresenta uma característica importante para entendermos a importância do ministério evangelístico. O crente, ele só é crente depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Ok? Então, é de fundamental importância para a vida cristã, para a igreja, para a continuidade da mensagem do Senhor, o anúncio, né, a pregação, o dizer sobre o evangelho da salvação, sobre a verdade. Ao anunciar isso, ao dizer isso, que cremos, acreditamos, né, e nos entregamos a esse reino de Deus e à vontade de Deus. Então eu coloquei aqui no tópico que a pessoa se torna crente a partir da escuta do evangelho da salvação. Isso demonstra que evangelizar é uma obra-prima e o dom do evangelista é uma capacidade profunda, né? Então, perceba que o ministério evangelístico, né, ele é fundamental para a vida da igreja porque ele é a porta de entrada para a vida cristã, ele é a porta de entrada para os crentes aprenderem, para os crentes participarem da escola dominical, para os crentes evangelizarem depois, né? Trabalharem na obra do Senhor. Então, esse texto aqui demonstra, e eu coloco ele aqui para você, talvez se você queira citá-lo, utilizá-lo na aula, ele demonstra a total importância do anúncio evangelístico, da missão evangelística. Isso aqui tem uma relação com a questão da missão, né, do evangelismo, que todos nós podemos fazer. Mas você pode utilizar esse texto para enfatizar que não é à toa que existe o dom, né? A gente pode colocar assim, o dom ministerial evangelístico. Porque isso é um dom, uma graça de Deus que necessita ser enfatizada. Porque a vida cristã inicia, né, com pessoas capacitadas a transmitir essa mensagem salvadora. É isso que nós vemos em Filipe, né, que está no texto áureo. É isso que nós vemos nele. Graças a Deus que existem Filipes, pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para ensinar a respeito do Cristo Jesus, ao ponto das pessoas compreenderem e desejarem serem batizados e participarem da vida cristã. Esse texto revela que é importantíssimo a preocupação com o ministério evangelístico, porque esse ministério é a porta de entrada para a vida cristã. Tá bom? Então, essa é a segunda dica que eu deixo aí para todos nós. Dica de número 3 é uma sugestão de livro que eu vou trazer para você agora. Dica de livro. O livro que eu apresento para vocês é Filipe,
o primeiro evangelista da igreja, do Ciro Sanches Zibordi, tá? É publicado pela CPAD, é um livro curto, né? Mas interessante sobre esse tema que nós estamos trabalhando. Poucas pessoas às vezes já ouviram falar desse livro, conhecem esse livro, mas o autor aqui, ele faz um estudo a respeito desse personagem, Felipe, e relaciona esse personagem com o tema da evangelização. Então, é um livro que tem total relação com a aula que nós estamos trabalhando aqui. Às vezes eu trago dicas de livros que são mais abrangentes. Esse livro tem total relação específica aí com o assunto da lição. E é um livro curto, às vezes você não tem facilidade de leitura, não tem costume de leitura. É um livro fácil de ler, curto, interessante. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse livro, se você quiser adquirir, comprar. Vou deixar o link, você clica no link que está aqui na descrição, você já vai ser direcionado para o livro, aí vai ter uma breve descrição, né, falando algumas informações sobre o livro, e se você quiser, você compra. Tá? Deixa o link aqui para você da Amazon, e você pode, se quiser, adquirir esse livro para completar aí na sua biblioteca, ou futuramente, quando você quiser adquirir, você guarda esse link aí, para quando futuramente você quiser adquirir, puder adquirir. É interessante, tá? É um tema legal e uma abordagem interessante. Beleza? Essa é a dica aí de livro que eu trago para vocês. Sempre trago uma dica de livro. Espero que você goste dessa sugestão. Vamos à nossa dica de número 4. Essa dica de número 4 é também feita uma forma de pergunta que talvez você pode fazer na sua aula, né? Você pode explicar para os alunos, né? A gente vai trabalhar sobre o ministério, aí o ministério do evangelista, né? É um dom descrito em Efésios. Aí você pode perguntar para os alunos, ou os alunos podem te indagar na questão da aula, mas nós não somos todos evangelistas, né? Como assim, dom? Alguém tem uma capacidade especial, aí, um carisma especial para evangelizar? Como assim? Nós não somos todos evangelistas? Nós não somos todos discípulos e chamados a anunciar? Essa é uma pergunta interessante, né? Então, você precisa saber responder essa pergunta. Vamos ver isso aqui. É importante debater sobre essa pergunta para que a aula fique clara. Então, eu acho muito interessante na aula você tentar responder essa pergunta. Você colocar ela ou pedir para eles responderem, né? Você perguntar para os alunos, queridos irmãos e irmãs, nós não somos todos evangelistas? Então, qual que é a diferença de alguém que tem esse dom ministerial, que participa, tem essa função ministerial aí? Qual que é a diferença dessa pessoa? Ela é simplesmente um líder a mais dos outros evangelistas, né? Uma pessoa mais experiente? Qual que é a diferença? Então, essa pergunta é importante, interessante, tá? E o que eu quero dizer? Veja que Filipe, no texto áureo, nós estamos recorrendo bastante ao texto áureo, interessante isso, né? Ele sabia exatamente como explicar aquele texto para uma pessoa de outra cultura. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber que o texto bíblico é lindo. Nós precisamos nos atentar aos detalhes do texto, valorizar o texto, deixar o texto falar com a gente. Você percebe que o texto vai nos dizer e deixar claro as características daquele que Filipe está evangelizando? O texto vai dizer, ele é um etíope. Veja que não é alguém da cultura de Filipe, né? Não é alguém das características de Filipe. E Filipe, ele sabia como explicar aquele texto para uma pessoa de outra cultura. Então ele não se intimidou com uma pessoa sendo diferente dele, tendo crenças diferentes da dele, né? Não era um judeu, por exemplo, era alguém que está tendo contato com aquele texto, né? E Filipe sabe explicar isso. Então, note o que eu quero dizer de uma diferença que existe de todos nós como evangelistas, do ministério evangelístico, né? Num sentido mais próprio aí de dom, tá? A diferença é que todos nós falamos de Jesus. Todos nós, né, devemos ser missionários, apresentar Jesus Cristo, mas nós também temos que reconhecer que nós temos limitações a respeito disso. Nós nem sempre sabemos falar bem a respeito de Jesus, nós nem sempre falamos na hora que, né, de forma correta, às vezes nós gaguejamos na nossa forma de explicar algumas indagações das pessoas, né, dúvidas das pessoas às vezes têm, nós explicarmos coisas a respeito da palavra de Deus, nós às vezes não sabemos, nós somos limitados, né? Todos nós temos nossas limitações. Então, todos nós somos chamados a evangelizar, mas nós também temos que reconhecer que todos nós temos nossas limitações, dependemos da ação do Espírito Santo na nossa vida. A pessoa que é chamada, né, vocacionada com esse ministério evangelístico, ela tem recebido do Espírito Santo uma capacidade, um convite, né, a atentar e a explicar de forma
bem profunda e pontual, a gente pode dizer assim, a respeito do mistério de Cristo, a respeito da mensagem salvadora. O evangelista, a pessoa que recebe esse ministério, ele tem uma facilidade pela ação do Espírito na vida dele, pelo que o Espírito o apresentou, por onde o Espírito leva, né? O Espírito leva a evangelizar as pessoas que necessitam, naquele momento, compreender as coisas. Então, o ministério evangelístico, ele, diferente de todos nós somos evangelistas, ele participa de uma forma especial, a gente pode dizer assim, especial no sentido de dom, de carisma, de capacitação, né? Nesse chamado de anunciar a Cristo às pessoas de uma forma clara, de uma forma que as pessoas entendam, de uma forma que convença as pessoas em Cristo Jesus, no momento que as pessoas precisam ouvir. O evangelista recebe uma capacidade de estar muito atento às perguntas que as pessoas têm do seu tempo e explicar essas perguntas, explicar, dar respostas às pessoas essas perguntas, anunciando a Cristo Jesus. Todos nós somos chamados a isso, mas nem todos nós temos essa facilidade, nem todos nós estamos atentos a isso. Às vezes, nós sabemos explicar muito bem sobre a história da igreja, sou um bom professor da escola dominical, sei falar a respeito de várias coisas, sei falar a respeito dos dons do Espírito, mas não tenho essa facilidade, essa capacidade, né, de estar atento às dúvidas das pessoas a respeito do Cristo, né, e saber explicar com clareza e mostrar para as pessoas o caminho, quem é esse Cristo, a ponto de delas serem convencidas e aceitarem Jesus. Isso é a diferença, né, que a pessoa que recebe esse ministério é dotada. E a pessoa que recebe esse ministério evangelístico, claro que ela também vai aprender isso, né? Mas ela é convidada, a gente pode dizer isso, é convidada pelo Espírito a participar desse movimento. Então, nós não sabemos responder todos os questionamentos, né? Mas o evangelista recebe a capacidade e responsabilidade de testemunhar de modo claro e certeiro uma inspiração. O evangelista esse ministério é uma inspiração para todos nós, né? Então ele está focado, né, e capacitado pelo Espírito a transmitir esse testemunho de forma certeira, clara, atento à pergunta das pessoas a respeito de Cristo. Então nós podemos falar de Jesus, né? Nós podemos falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta, mas uma diferença, né, de quem exerce, recebe esse ministério, a nós, todos como missionários, né, a diferença é que ele recebe a capacitação do Espírito, o evangelista recebe a capacitação do Espírito, para estar atento às perguntas a respeito de Deus, das coisas de Deus, da necessidade de vida, estar atento às perguntas das pessoas não crentes e responder de forma certeira e clara, anunciando Cristo, a mensagem salvífica, a ponto das pessoas terem clareza, compreensão e serem aí chamadas pelo próprio Cristo à vida cristã, à vida discipulada. Tá certo? Então essa é a dica aí que eu queria trabalhar. Espero que tenha ficado claro. Tem outros pontos que talvez a gente poderia abordar, além de diferenças, né, do ministério, que na lição também é abordado, né? No nosso comentário aí também da aula, o irmão Everson aborda diferenças aí, mas aqui eu estou pontuando uma delas, e é essa questão que eu acho interessante também compartilhar com vocês. Tá bom? Vamos seguir. Dica de número 5 é um alerta que eu quero fazer, que eu acho importante esse alerta. É o seguinte, o ministério, eu acho que eu poderia fazer esse alerta sobre todos esses dons, né, mas sempre é importante colocar aqui, porque você pode também citar na sua aula, é que o ministério evangelístico, ele precisa ser completado, né? O evangelista, ele chama, ele convida, ele anuncia o evangelho. Cristo resgata as pessoas através do ministério evangelístico, mas nada vale ganhar a alma sem a continuidade do discipulado e exercício dos outros dons da igreja. É sempre importante enfatizar, quando nós falamos de um dom, que os dons, né, são distribuídos conforme o Espírito quer, e Paulo vai dizer lá na sua carta que nós devemos procurar os melhores dons, né? Isso é dito ali nas cartas de Paulo, as cartas de Coríntios, nós vimos nas lições anteriores dessa revista. Nós precisamos sempre ter ciências que os dons, eles precisam ser completados. Então, aquela pessoa que está focada na questão da evangelização, de escutar as perguntas dos não crentes, das outras culturas, em responder anunciando Cristo Jesus a essas pessoas, a pessoa que está focada nisso, tem que entender que essa é uma parte, é uma tarefa
de todo o trabalho e convite do reino de Deus, um dos trabalhos da seara, né? Que precisa ser completado, né? Com aí o Ministério do Ensino, que ele é exercido aí muito, por exemplo, nas escolas dominicais, na Assembleia de Deus, né? É completado com a vida de amor na igreja, na comunidade, e com as orações, com o jejum e etc. Então, os dons são completados, né, uns com os outros, e um alerta que nós não podemos esquecer, talvez você possa compartilhar na aula, é esse, né, também, Ministério Evangelista também precisa ser completado, é uma porta de entrada. E para enfatizar isso é Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, o anúncio para evangelização de Jesus. Fazei discípulos de todas as nações. O ir, né, esse anúncio para ensinar a respeito, né, o convite, a porta de entrada que o evangelista trabalha muito bem, é o primeiro passo. Isso é completado com os outros carismas que estão na igreja, que ajudam na formação do discípulo. Porque Jesus não quer simplesmente que a gente faça as pessoas levantarem as mãos, e isso é muito importante. E às vezes, por isso que eu trago esse alerta, que às vezes a questão evangelística, né, é apenas aquela pessoa, aquele pregador que faz a pessoa levantar a mão e dizer eu aceito Jesus e a pessoa vai lá na frente. Isso deve ser feito, é maravilhoso, né? O nosso intuito é ganhar almas ao Senhor. Mas eu quero que você entenda que às vezes a gente fala de ganhar almas, e a gente esquece que o processo todo da missão evangelística não é simplesmente ganhar almas, mas fazer discípulos. O ganhar almas implica isso. A pessoa que levante a mão, ela entre no movimento de conversão, de transformação, de renovo, de santificação, ok? Tá claro isso aqui? Então nós somos chamados a isso, a fazer discípulos. Então o ministério evangelístico, ele exerce aquele ponto que eu falei para vocês anteriormente, de convite, de chamar, né? É o que Filipe fez ao etíope. Filipe, ele não tinha responsabilidade ali, você vê que a gente não tem um relato de Filipe discipulando o etíope em tudo, né? Não, o convite ali, a missão de Filipe era uma, do qual o etíope é batizado. E ali é a porta de entrada. Ali não seria talvez os apóstolos dando continuidade àquilo, né? A igreja dando continuidade àquilo. Aí o etíope precisa participar da comunidade e vivenciar os outros dons. Ele precisa aprender, né? Ele precisa orar, ele precisa cultuar, ele precisa aprender e etc. Então faz parte da continuidade dos dons. Então somos chamados a fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o que eu queria enfatizar aqui nesse alerta é que o evangelista Filipe, ele faz isso. Ele anuncia, né, e batiza o etíope. Mas o chamado do ministério evangelístico é justamente esse. Convidar, ensinar, batizar. E os outros dons, os outros carismas completam o processo que Jesus nos chamou como igreja, que é guardar todas as coisas que ele tem mandado, ensinar as pessoas ao caminho de Cristo, as palavras de Cristo, para continuarem, né, numa vida santa, íntegra, que honre o nome do Senhor. Tá certo? Esse é o alerta que eu queria fazer. E a dica de número 6 é mais conteúdo. Sempre trago essa dica para você. Lembrando que na descrição do vídeo tem o comentário completo dessa lição de número 8. Se você quiser clicar aí, você vai acessar o comentário. Nós deixamos aí também um link para o site. Então lá no site do EBD em Foco, se você quiser ter acesso a slides, a mais conteúdo a respeito da escola dominical, a respeito dessa lição, você pode entrar no site do EBD em Foco. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem aí no telefone do EBD em Foco, que também está na descrição do vídeo. O suporte vai atender você. E também no site do EBD em Foco nós temos conteúdo premium, né? Que são slides da lição em PowerPoint, que você pode editar, você pode transmitir aí na sua aula, né? na escola dominical. Nós temos um curso baseado no tema da revista, então eu gravei um curso lá no EBD em Foco, se você que for assinante premium, tem sobre os dons espirituais e ministeriais, fiz um curso sobre isso, que é um complemento muito interessante aí para os professores desse trimestre, né? E nós também temos ensinos em PDFs e muito mais conteúdo, muitos outros cursos de outros temas, tudo na plataforma para quem é assinante, tá certo? Essas são as dicas que eu trago para você hoje, espero que tenha gostado, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com mais pessoas e deixar o seu comentário sobre o que você achou, né? Ou alguma outra dica que você tem a respeito dessa lição, comente aqui pra gente.
tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.